com fins Boa comerciais. noite, Edson, Nádia, Agora sim Maurício. gravando. Boa noite aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, boa noite. Estamos aqui com o Maurício, o grande Maurício, seja bem-vindo. Maurício, não sei se participou da vez anterior. Não, eu não consegui entrar na vez anterior, vi a gravação só. Legal, Maurício da Capgemini também está assim, né, imerso nessa questão da IA generativa e acabou de voltar da NRF. A Capgemini vem tendo uma participação muito envolvente, ano passado também. Então, muito relacionamento lá, né, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida. E com ambientes em produção já em IA aqui no Brasil, né? Tem o Pão de Açúcar como exemplo e tem outras coisas aí para estourar em breve. Legal, maravilha. Ó, você vai trazer essas novidades para a gente, tá? Estou vendo aqui o professor Joedir, boa noite. Eu não estou vendo todo mundo aqui, já estamos em 11. Deixa eu abrir aqui o André está aí, o Marcos Morrone, o Sandro, o Eduardo, o Zildo. Tudo bem, gente? Deixa eu ver quem mais aqui. A Nádia. Tudo bem, Nádia? Você está onde? Está em Minas ou está aqui em São Paulo? Estou em Minas. Boa noite, pessoal. A Nádia é um talento, um jovem talento, uma empreendedora que fez um trabalho brilhante aí com uma marca de cosméticos. O Ricardo, meu xará, Miliano. E deixa eu ver, tem acho que mais gente para entrar aqui. Boa noite, tudo bem? Enquanto isso, eu estou permitindo a entrada de todos. Muito bem, gente. Olha, então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai aquecendo um pouco aqui. Eu estava conversando um pouco antes com esse grupo que nós criamos, que está me ajudando aí a pensar essa comunidade, né? E também a colocar isso em prática. E eu estava comentando sobre um material que eu distribuí para vocês, que é a pauta da reunião de hoje, né? Então, essa pauta, ela está inspirada naquilo que a gente conversou anteriormente, de que a IA generativa, ela tem dois grandes, vamos dizer, universos quando a gente fala de varejo. Um é a visão do gestor, como ele vai usar isso dentro da empresa. A gente discutiu um pouco disso na reunião passada. E o segundo universo é o do consumidor. Como ele vai usar a ChatGPT ou outras generativas na sua jornada de compras. E a proposta de discussão hoje é essa, ok? Então, assim, a intenção não é esgotar esse assunto, ele é muito vasto, mas discutir com vocês a visão de cada um, experiências e por aí vai. Então, essa nossa comunidade, a intenção da criação dela foi justamente explorar o tema, explorar a nova tecnologia de forma aplicada. Como podemos levar isso, né, para as nossas empresas, para os nossos clientes e assim por diante. Como não há respostas, né, a gente tenta captar, e o Maurício já chegou com uma novidade. O Pão de Açúcar vai fazer alguma coisa, queremos saber, né? Assim como a Patrícia também já está fazendo alguma coisa, e alguns de vocês, todo mundo daqui a pouco vai trazer alguma novidade, e a gente vai criando uma referência, talvez, no mercado, mas, enfim, todo mundo, cada um de vocês pode vir para cá e perguntar um para o outro, né? Olha, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Qual que é a minha visão, né? Que essa comunidade, daqui a pouco, ela se subdivida, né? Então, tem aqui o Marcos Morrone, tem mais gente do design, pode fazer um grupo específico para análise né, da IA generativa só no aspecto do design de varejo, né? Tem um grupo de compras, eles podem se reunirem e discutirem questões aplicadas às rotinas de compra.
tem gente de operações, tem gente de marketing. Então, eu acho que à medida que a gente avançar e a disponibilidade e interesse de vocês, nós podemos criar grupos paralelos que vão aprofundar o conhecimento em temas mais específicos. E isso, quando a gente se reunir, os grupos vão promover uma atualização. Olha, o grupo do design avançou desse jeito, o grupo de compras avançou desse outro jeito, e assim por diante, né? Então, daqui a pouco a gente tem aí um histórico ou algumas referências que todos nós poderemos utilizar de alguma maneira. Então, esse é um nivelamento inicial antes de eu abrir para vocês. Segundo ponto, que eu estava alinhando com os colegas aqui, é já conectar com o mercado e começar a realizar alguma coisa. Essa alguma coisa seria um primeiro evento, um primeiro seminário. A palavra seminário é isso, é seminal, é inicial, é algo que está começando, né? E esse seminário teria talvez uma estrutura assim, uma abertura, um nivelamento, e depois aplicações específicas. A gente pode ter um convidado que vai falar de supermercado, outro vai falar de shopping center, outro vai falar de design, né? E com isso a gente vai criando, aumentando, né, o corpo aqui, dando mais, atraindo mais gente, aumentando o tráfego em torno desse interesse, tá? Aglutinando mais gente, até chegar ao ponto de permitir que todos nós, alguns de nós, né? Peraí, estava quase clicando no negar aqui, que a gente possa desenvolver produtos, né? Uma esteira de produtos, curso, fazer mentoria e etc. e tal, né? Eu estou vendo que o mercado ele está demonstrando muito interesse, né? Eu falei hoje com o único brasileiro que atua ou atuou na OpenAI. Ele ajudou a criar a ChatGPT, ele é brasileiro, ele atua como professor em alguns cursos, e a Exame, que lançou o primeiro MBA em inteligência artificial, né, Miguel? Ela tem 1.200 alunos, gente. Para um MBA, é um fenômeno, tá? É maior que, posso te afirmar que deve ser maior que escolas assim bastante conhecidas, tipo FAAP e outras tantas. O pessoal não tem esse número de aluno no MBA hoje em dia, ok? Então, esse interesse inicial é comum, né, com uma tecnologia desse nível, e ele está muito generalista. E daqui a pouco ele vai começar, talvez, como o Viriato disse aqui, os advogados estão interessados. Eu falei 2 semanas atrás, quando eu fui na minha dentista, ela falou que os dentistas estão querendo saber. Então, e nós, como varejistas, também, né? Vamos construir a nossa vertical, tá? E ajudar o nosso setor a se desenvolver com isso. Ok? Bom, essa era a minha abertura. E só para concluir, essa pauta que eu mandei para vocês hoje, ela ficou até um pouco extensa, né? Mas é lógico que os assuntos que eu coloquei lá são sugestões, posso até compartilhar aqui a tela daqui a pouco, né? Mas foi muito mais um exercício para colocar em prática aquilo que a gente prega, né? Então, essa pauta, esse documento que eu compartilhei em PDF com vocês, foi todo construído com a ChatGPT, ok? Então, eu usei a ChatGPT como um auxiliar, um copiloto na elaboração desse material, assim como o resumo da reunião anterior foi da mesma forma, ok? Então, é isso aí, olha, eu queria abrir aí quem quiser levantar a mão, quem quiser falar, quem tiver alguma novidade, fiquem totalmente à vontade, tá? Senão a gente avança na nossa pauta. Obrigado, Ricardo. Pegando aí o teu gancho,
eu acho que a gente pode pensar aí em algumas perspectivas e algumas dimensões, né? Se você pensar na cadeia de valor, nós temos 3 perspectivas, né? A dos fornecedores, a do próprio varejista, o dono do ponto de experiência, e do shopper. Então, se você pegar na horizontal, na cadeia de valor, nós temos 3 perspectivas, né? O pessoal de indústria, que está fazendo sell-in, está fazendo sell-out, o pessoal do varejo, que está tentando remodelar os seus pontos de experiência para entregar conveniência, rapidez, uma experiência única, e o shopper, né, com seus vários processos de compra na tomada de decisão. Se você pegar na horizontal, ou melhor, na horizontal é a cadeia de valor, se você pegar na vertical, a gente tem 4 dimensões aqui, né? Nós temos uma dimensão de cultura, temos uma dimensão de tecnologia, temos uma dimensão de processos e talvez a dimensão mais importante aí que seja a dimensão de pessoas. Então, se você pegar aí, vamos elaborar aí uma brincadeira aí com as 5 forças do Porter. Fazer uma matriz. Isso, uma matriz. Você pega na horizontal, tem a cadeia de valor, você tem a indústria entregando no ponto de relacionamento e a vivência do shopper dentro da loja e fora da loja, né? Porque é importante depois a questão da fora da loja também, que é o sistema de recomendação, que é o sistema de diálogo, que é o sistema de ampliação aí da oferta. E se você pegar no eixo vertical, você vai ter 4 grandes questões, que é a cultura organizacional, que é o todo, a pessoa, que é um indivíduo, os processos que vão ter que ser modificados e as tecnologias que vão ter que ser implementadas. Então, você tem aí 7 dimensões que, na minha opinião, deveriam estar integradas. E aí, eu queria colocar aí para você, eu não gostaria muito que a gente desmembrasse outros grupos, porque parece que a gente está pegando o mesmo modelo da Revolução Industrial, que é colocar pessoas por habilidade e por atividade, colocar em caixinha. Então, quem é de TI vai para TI, quem gosta de cultura vai para cultura, quem gosta de dinheiro vai para dinheiro, quem gosta de pessoas vai para RH. E como a gente é propulsor, a gente é advogado do conceito de omnicanalidade, e omni não significa multi, mas significa integração de tudo, eu acho que a gente pode até dividir aí por algumas coisas, mas sempre ter uma plenária para não perder a questão da integração e da visão sistêmica e holística de tudo que a gente está falando. É a minha contribuição, Ricardo. Não, maravilha, Miguel. É isso aí. Eu pensei em especialidades porque eu acho que é uma coisa que surge naturalmente, né? Mas, excelente. Eu já vi essa matriz na minha cabeça agora. Só falta você dar uma rabiscada nela e compartilhar com a gente. Olha, tem gente falando aqui que é a Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Como eu sempre digo, orgulho estar aqui com vocês, essas cabeças pensantes. Miguel, você tirou as palavras da minha boca de verdade, viu? Porque hoje eu comecei a usar um GPT, nem sei como se pronuncia, mas acho que é Gemini, ou Gemini, enfim. Do Google. Gemini. Perfeito, aprendi. E eu me apaixonei, de verdade, sabe? Eu tenho alguns materiais para desenvolver, fazendo gerenciamento de categoria, e me ajudou muito. Eram coisas que eu iria ficar ali fazendo pesquisas, e me ajudou muito, tá? Já fiz para umas 3 categorias que eu preciso entregar. Muito bom. E claro que a gente precisa, sim, ter um olhar ali, ver se o que o algoritmo trouxe realmente vai fazer sentido, olhar ali quem que ele está direcionando como matriz que ele indicou, e eu achei perfeito, tá, Miguel, a sua condição. E eu ia trazer esse ponto mesmo, professor Ricardo, de que a gente trouxesse todos os pontos, todas as cadeias do varejo, e também, digo mais, acrescento ao Miguel, e também levássemos isso a todos os canais de atendimento do varejo.
retail media, trade marketing, enfim. Então, a gente tem uma infinidade de processos para que o inteligência artificial pode atender. Então, eu estou muito empolgada. Deixa aqui meu depoimento. Muito obrigada. Maravilha. Ó, eu queria dar boas-vindas, boa noite aqui ao professor Aparecido Borg, nosso colega lá na SPM. O Borg é engenheiro, ele tem uma visão sistêmica também fantástica, e ele é um engenheiro ligado ao consumo, é especialista em embalagem, já foi GPA, eu já estou começando a ficar desconfiado aqui que há um complô. 20 anos de GPA, hein? Só tem GPA aqui. Tá demais o negócio. Acho que se somar aqui dá um centenário aqui, hein, Ricardo? 20 anos mas, enfim. Ô, Borg, dá uma boa noite aí pra gente, se apresente. Ok. Por favor. Boa noite a todos. É minha primeira reunião e estou bastante satisfeito e empolgado com esse grupo. Como já foi dito, inteligência artificial é uma coisa que todos têm que dominar, né? Todas as áreas, todos os mercados têm que dominar. Achei de suma importância a gente discutir isso para o varejo, porque existem algumas indústrias, alguns são mais, vamos dizer assim, mais difíceis de mudança, né? A indústria do vidro e o varejo, né? Que é muito massivo em mão de obra, em pessoas, então a tecnologia é uma coisa que fica meio assim, a reboque. Mas a gente sabe que quem não conseguir dominar isso nos próximos minutos, né, estará afadado ao insucesso. Então, gosto muito queria parabenizar essa iniciativa e muito feliz de participar. Trabalhei no GPA, trabalhei com marca própria, trabalhei na indústria e no varejo. E hoje eu sou, como é que é? Eu adoro falar isso, brincadeira, professores, né? Eu não trabalho mais, agora eu só dou aula, então lá na engenharia Mauá e na SPM. Né? Então, é uma alegria estar aqui. Maravilha. Detalhe, lá na própria universidade, perdão por interromper, lá na Mauá tem um curso só de inteligência artificial. Ou seja, lá já começou essas coisas que tem que saber. O aluno não pode sair lá sem saber. Dá uma hackeada lá atrás para gente. Ou a gente vai lá visitar, né, porque a universidade é aberta. Legal. O professor Joedir, na semana passada, teve que sair mais cedo. O professor fica à vontade também. Edmur Sayane, grande Edmur. Ele é engenheiro também, eu brinco com os engenheiros, mas ó, Edmur é engenheiro, cara. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Meu. Mas olha, bom, então, gente, quem estiver começando hoje, se alguém estiver começando hoje, me escapou aqui, quiser se apresentar, dar uma boa noite, aí fique à vontade. Deixa eu ver quem levantou a mão. É o próprio Edmur. Fala aí, Edmur. Hoje eu conversei com um amigo meu de Maringá, que tem uma agência de marketing digital, e eu estava conversando com ele sobre a dificuldade que eu tive na minha vida de contratar agência de marketing digital, partindo de que o cara não consegue fazer o meu ghostwriting. Né? Ele não consegue falar como eu falo. Aí ele criou, dentro do ChatGPT 4, ele cria um ChatGPT exclusivo para determinada marca, ele meio que adestra essa marca para uma linguagem, e aí ele falou que qualquer assistente dele hoje consegue criar conteúdo para qualquer marca que esteja dentro do portfólio dele, porque ele já preparou isso aí. Sai um cara, sai de férias, troca o cara. Eu falei, pô, essa aí, para mim, era o maior dilema que uma agência digital teria, e sempre foi para mim esse problema, porque eu não consigo passar da fase do cara criar conteúdo para mim. Não consigo. E ele falou que já consegue isso com sucesso, e assim, ele tem 50 clientes e ele já faz isso para 50 clientes. Tá? Edmur, muito interessante, viu? Isso me fez recordar hoje, na reunião com o cliente, 11 da manhã, e um CIO de uma grande rede varejista, entre os 30 maiores, tá? Lá do Nordeste,
E ele falou o seguinte, olha, quando o analista meu vai embora, ou sai de férias, ou pede as contas e tal, quando eu coloco alguém no lugar, esse analista não entende exatamente o código criado pelo anterior, né? Porque a codificação também tem as suas características pessoais, né? Então ele falou que começou já a usar ChatGPT para interpretar o código. Perfeitamente. Não é genial isso? Então você pega o código e esse código vai vir como se fosse uma bula, vai vir com texto, né? Então qualquer um que chegar lá e falar, já entendi o que esse cara fez, ele vai dali para frente. Então tem assim utilizações que a gente nem imagina, e é isso, por isso que esse fórum é rico, para ter esse tipo de troca. Muito bom. Maravilha. O Ricardo, meu xará, Miliano, tudo bem, Ricardo? Pois não. Está no mudo, desculpe. Não estamos ouvindo. Eu, pelo menos, não. Se você não está, ninguém. Agora sim. Está ouvindo agora? Sim, sim. Quem não ouve sou eu agora. Espera um pouquinho. Bom, voltando. Eu tive uma agência de comunicação, montei em 79, tive ela por 30, 40 anos. Depois entrou como sócio o Grupo Talent na minha agência, depois eu acabei vendendo para o Grupo Talent, que também se vendeu, está no Grupo Publicis, que é um dos 3 maiores grupos publicitários do mundo, né? Certo. Na minha carreira também de publicitário e tudo mais, eu tive a oportunidade de ganhar com os meus times mais de 200 prêmios. E nós não nos inscrevíamos muito em festivais. 200 prêmios, eu diria, nacionais e internacionais. Deu um aprendizado fantástico. Por acaso, acho que vocês conhecem o Popeye Brasil. Sim. Ótimo. Eu fui um fundador do Popeye Brasil aqui, né? Eu já era sócio internacional, acabei trazendo ele para o Brasil, junto com o Rafael Sampaio e outros colegas, e depois me tornei um presidente também do Popeye Brasil. Foi um trabalho assim muito interessante. Eu estou numa fase similar à de vocês, né? Estou aprendendo o ChatGPT, né? Até dou a dica, dá uma olhada no meu LinkedIn, eu já publiquei acho que umas 4, 5 matérias lá, artigos, que sempre tem um pouquinho de ilustrações também, dá para poder perceber. Eu fiz ilustrações de varejo também que ficaram interessantes, eu fiz mais de 100 varejos desenhados, né? E pus lá 15 ou 20 ou 30, sei lá quantos, né? E é um trabalho, assim, altamente viciante. É verdade. É muito interessante, estou aqui aprendendo. Eu comecei a usar o ChatGPT talvez há uns 8 meses atrás, coisa assim, já para alguns primeiros jobs que eu tive. E foi uma solução assim fantástica. Ele me resolveu tudo que eu precisava, sabe? E eram questões chatinhas de ser trabalhadas. Foi tudo ótimo, foi muito legal. Eu estou sem som aqui, eu vou tentar ligar e desligar novamente, tá? Me desculpe, pessoal. Tá bom, voltando, obrigado, Ricardo, palavra. pela contribuição. Excelente. Muito bom. Tá vendo? Não conhecia, hein? Olha que história bacana, hein? Bom, eu vou compartilhar aqui rapidinho esse material que eu mandei para vocês, mas só para uma desculpa para a gente continuar conversando da mesma forma. Tudo bem? Então, a ideia não é dar aula, não é nada disso. Tá? Deixa eu fazer uma provocação aqui a todos. Pois não. Por exemplo, o cara entrou hoje, o cara ouviu falar, ele estava catatônico, ouviu falar de inteligência artificial hoje, e aí o cara fala assim, bicho, que porcaria é essa? Será que eu vou apertar o botão, vai sair um robô? O meu Note vai começar a crescer um cérebro no meu Note. Que porcaria é essa? Qual é a recomendação para um cara? Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que ouve, ou não tem coragem, ou não sabe como começar, ou não... O que
O que você diria hoje, ou os amigos, os colegas aqui diriam hoje, para alguém que acordou, estava catatônico e acordou hoje com a inteligência artificial batendo a sua porta? Não sei, vou deixar aberto aí para quem quiser responder, quem estiver fazendo suas primeiras experiências, não sei. Experimenta. Exatamente. Eu digo que realmente surpreende e te desafia, porque eu falo por mim, e também vocês, nós temos muitos anos de experiência, muita caminhada a gente tem. E aí, se a gente pudesse falar assim na brincadeira, né? Aí vem um cara e faz tudo, né? E aí? Então vem aí também a resiliência. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado poder mexer e compartilhar minha ideia. Falar, beleza, cara, tamo junto, é isso mesmo, né? Então, está sendo escola para mim. Olha, essa é a grande... Não, fala, vai lá, Edmundo. Não. O que eu outro dia estava conversando com uma pessoa, a diferença do velho e do novo é que o velho pergunta assim, será que dá para fazer? E o novo fala, deve ter um aplicativo que faz. Entendeu? Essa mentalidade aí, para mim, quer dizer, nós estamos falando de numa época de ágil, né, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que se espalharam, né, e tal. Quer dizer, tentar, e não ter medo de errar, não vai quebrar nada. Se o cara, nessa altura do campeonato, não percebeu que um software desse aí não vai quebrar nada do computador dele, não vai mudar, não vai fazer ele virar jacaré nem nada, eu acho que tem que experimentar, cara. Eu tudo que tem de novo, tá certo? Em termos de TI, né? Porque a origem minha de engenharia me dá muita curiosidade de TI, né? E, cara, toda vez que eu vejo alguma coisa nova, a primeira coisa que eu faço é fazer login, experimentar e começar a usar. Eu acho que hoje em dia não existe ter medo de nada sem antes você ter experimentado. Isso aí, para mim, é fundamental no desbravamento de qualquer nova tecnologia, de qualquer coisa, entendeu? Quer dizer, pode ser até analógico, mas se você não experimentar, você está sendo a pior coisa que um cara pode ser na vida, que é não curioso. O cara tem que ter curiosidade de tacar a mão e ver o que acontece. Para mim, começa por aí. Exatamente. O Sandro levantou a mão. Sandro, boa noite. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Bem, para quem não me conhece ainda, é a primeira vez que eu estou aqui na reunião, semana passada não estive. Eu sou um profissional do varejo, de administração, trabalhei por 7 anos aí aproximadamente na Obra Max, não sei se alguém conhece, uma das empresas do Merlin, né? Na área comercial. Bem, o que eu tenho para falar da IA, eu fiz alguns testes, acho que o grande desafio neste momento, que a gente está começando a entrar nesse mundo, no meu entendimento, o grande desafio é escolhermos uma ferramenta, né, qual que vamos usar, porque não dá para pagar vários e você ficar usando vários ao mesmo tempo, né? Tem uma que é gratuita, uma mais cara, uma mais barata, mas eu entendo até que não sei como detectar isso, mas eu acredito que exista alguma mais direcionada para cada área, segmento, dos mais diversos que nós temos aí. Eu fiz alguns testes, por exemplo, usei a inteligência artificial com uma foto minha e com texto, ele sugerindo para mim um texto para fazer uma mini bio, um vídeo de uma mini bio. Ficou muito legal, ficou bacana. Um vídeo, Um vídeo, com a sua foto intacta ali, né, estática, aliás, melhor dizendo, estática, ele cria um vídeo animando, né, expressões faciais. Quero ver, cara. Depois você compartilha com a gente, gostei. Fiquei muito curioso. legal. Eu vou colocar no grupo lá, se vocês permitirem. Qual foi a ferramenta? Fala da ferramenta também. Tá. É uma ferramenta gratuita, né? Ela é basiquinha, mas já serviu para isso. Então, assim, acho que temos muito ainda a desbravar nesse campo de inteligência artificial. E também já usei, por exemplo, pensando aqui, um dia falei, eu vou lançar um produto. Mentira, era uma ideia, né? E aí comecei a conversar com o ChatGPT, como se eu fosse lançar um produto, uma linha de roupa,
E o que ele me sugeriu? Ele me sugeriu desde nome de empresa, ele me sugeriu segmentação de mercado, nicho, tendência, enfim. É uma coisa assim absurda. É coisa realmente para você sentar no computador, esquecer do tempo, da hora e ficar ali. É incrível. Mas, voltando, acho que o grande desafio é escolher uma ferramenta. E eu gostaria, tá, na minha meta desse ano, fazer um curso, uma pós, talvez, em IA. Só que hoje todas as instituições estão fazendo, né, oferecendo algum curso, então também é preciso filtrar qual que é mais direcionado. Por exemplo, você falou da Exame, né, Ricardo? A Exame tem o curso da IA, que é reconhecido, melhor, é certificado pelo IBMEC. Mas qual a diferença do curso da Exame e do IBMEC? Então, esses detalhezinhos, né? Todas as instituições, universidades, hoje estão fazendo. E eu acho que essa é a nossa dificuldade hoje, é escolher a ferramenta e saber entender como ela funciona para lidar com ela. É uma pessoa que é como se você fizesse amizade com uma pessoa e começasse a falar a língua dela. É bem isso, né? Para os melhores resultados. Aproveita o nosso fórum aqui, nossa comunidade, né? E tudo que você quiser perguntar, tirar dúvida, joga para nós aqui, que tem gente que está fazendo curso, já fez curso, tem gente que já está dando aula. Olha, beleza. O professor Joedir obrigado pela oportunidade. A mão. Eu que agradeço. Professor Joedir, por favor. Bom, boa noite a todos. Respondendo aí a pergunta de quem está começando, eu acho que está um momento bom para começar, porque ninguém é especialista no assunto. Todos nós aqui estamos iniciando. Então, o que eu recomendo é que as pessoas não precisem entrar, porque quando você tem um especialista, muitos especialistas, você fica na dúvida se entrar, porque você não conhece, mas hoje está todo mundo no mesmo barco, ninguém conhece muita coisa, né? Então, acho que isso é fundamental para quem quiser entrar. E também não procurar as coisas sofisticadas. Eu estou procurando usar, desde novembro, quando foi lançado, eu comecei, vi que tinha lançado, fui lá, baixei e comecei a usar. Eu tenho usado para bastante coisa e tem surtido muito efeito, ou seja, eu hoje estou até ficando... Antes eu escrevia um texto e depois eu pedia para escrever um texto sobre determinado assunto e comparava. Eu agora já estou ficando preguiçoso, já estou pedindo para fazer e eu faço a revisão, entendeu? Exatamente. Então, eu tenho feito... É impressionante se você... Ontem eu até compartilhei um item, um ponto, uma pergunta que eu fiz, eu até compartilhei com o Ricardo lá, né, para saber, eu queria saber determinada coisa, eu coloquei lá o que um curso de doutorado poderia agregar valor à empresa de consultoria. Ele me deu lá 10 itens que eu jamais tinha pensado que eu poderia usar aquilo em algum momento, entendeu? Então, realmente é muito, muito legal. Eu também, eu não sei se tem gente nova aqui, eu acho que eu falei para vocês, que estou no meu 5º livro, então eu peguei diversos artigos, livros, coloquei tudo dentro de um arquivo único, em PDF, e hoje, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e peço para escrever um texto eu pedi para escrever um artigo com 700 palavras sobre gestão por categoria, tem aí, uma pessoa aí que é especialista no assunto, e ele me escreveu um artigo que eu hoje não escreveria da forma... Eu nem sabia que eu havia falado sobre aquele assunto. Então, ele pega desde o início, se você tiver um arquivo fechado, ele pega tudo sobre aquele assunto. Você imagine isso, o pessoal já mencionou aqui também, de gestão do conhecimento. Hoje as pessoas estão ficando cada vez menos tempo na empresa e elas saem e levam com elas o seu conhecimento. Se você juntar isso, a gente pode resolver um grande problema das empresas, que é a gestão de conhecimento, usando a inteligência artificial para pegar tudo que foi produzido e qualquer um pode pegar e fazer um resumo histórico da companhia. Para encerrar... Mais um tópico, desculpe, professor, mais um tópico para entrar na matriz do professor Miguel, hein, Miguel? Olha, gestão do conhecimento. Uma outra coisa que eu vi, não sei se quem esteve aqui na NRF deve ter visto,
foi de todas as aplicações, a que eu mais gostei é uma que está sendo utilizada para fazer gerenciamento de loja. Você, através de câmera, você coloca a pessoa responsável, ela pode estar em qualquer lugar, e a inteligência artificial diz, ó, lá na fila tem uma pessoa que não está muito contente, lá em tal lugar assim, tem uma pessoa e não tem ninguém para atender. Ou seja, já funcionando um gestor de loja que ele passa para uma central tudo que está acontecendo de anormal dentro da loja. Isso também eu já vi funcionando. Então, tem muita aplicação e a gente tem que começar devagar ainda e entendendo para a gente poder colocar em prática. Desculpe aí eu falar sobre o tema. Muito bom. Eu queria pedir ajuda para os universitários, né, o pessoal de tecnologia, que já vem lidando com inteligência artificial desde sempre e está pegando essa mudança ou essa novidade que é a GPT, né, a generativa. Né, até a tradução, outro dia eu estava quebrando um pouco a cabeça com isso, né? GPT, né? Generative Pre-Trained. Então, uma pré-treinada, uma tecnologia pré-treinada geradora, ela gera um conteúdo novo, né? Isso é um desafio, viu, Pastore? Você trouxe um ponto quando a gente fala do pré-treinado. É pré-treinado com o quê? O que o ChatGPT sabe, ou o que ele foi alimentado com a Wikipedia e tudo bem, ele foi alimentado com um compêndio de sites ou de jornais ou do que quer que seja, né? Qual viés que isso tem ou não, né? Então, assim, tem uma série de desafios, né? Inclusive de enviesamentos que são bastante interessantes e importantes, né? Vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia, porque eu estou aqui, né, como eu falei anteriormente, escrevendo aplicações aqui com o time para que sejam colocadas em produção e fiquem aí expostas aos usuários em varejo, né? Então, sei lá, né, dando um exemplo, a gente estava aqui treinando uma das inteligências, né, usando uma dessas tecnologias, e aí eu falei para ele assim, eu quero, né, que você me indique um produto aqui X, né, com determinadas características. E ele foi lá e me indicou. Eu falei, tá bom, então vamos mudar agora a pergunta, né? Eu sou negro, e eu quero que você me indique um produto nessa categoria. E aí ele foi lá e me indicou um produto mais barato. E aí a pergunta é, né, se isso tivesse em produção e tivesse exposto, qual que seria o comportamento da humanidade, né? E aí, de novo, por alguma razão que eu não sei explicar, ele tem um enviesamento de treinamento. E aí, como é que eu resolvo isso, né? E aí você tem uma prompt do tamanho, né, da América, para poder cercar essas situações, para poder dizer para ele, olha, quando entrar esse tipo de contexto, né, você ignore determinada coisa, você não leve em consideração determinada variável, etc., e dê a indicação independente desse tipo de situação, né, quer dizer, porque não faz diferença se a pessoa é preta, branca, amarela, cor-de-rosa, você tem que, né, indicar o produto de maneira livre, sem levar em consideração nenhum tipo de variável, por exemplo, desse tipo, levando em consideração cor, né, mas isso vale para sexo, isso vale para N variáveis que podem passar aí pela cabeça de vocês. Muito bom. Eu acho que é um depoimento também útil para esse momento, para dizer o seguinte, olha, não confia 100%, né? É isso, tem que tomar bastante cuidado com certas respostas, inclusive ela é criativa, né, então já aconteceu aqui com a gente, também em uma determinada categoria de produtos, ela começou a inventar produto, né, então a gente pedia para ela a indicação de um macarrão, e ela inventava uma marca, ela inventava uma série de coisas lá que não existiam, né, e aí a gente, bom, tá bom, o que ela está fazendo, ou o que ela está juntando, né, para chegar nessa conclusão de resposta. E, de novo, ela tem que dar uma resposta, ela é programada para isso. Ô, Maurício, é importante. Maurício, diga. Deixa eu só colocar uma coisa aí, Ricardo. Deixa eu só colocar uma coisa. É assim, a inteligência artificial, ela não é criada para dar a verdade. Exato. Ela tem que dar uma resposta estatisticamente válida. Essa é a primeira questão, né? Ela é treinada para dar a melhor resposta que ela foi treinada. Então, e aí se o ChatGPT foi alimentado com sites, ou com a maior parte dos sites que dizem que a Terra é plana, quando a gente perguntar se a Terra é plana, ele vai dizer que sim. Então, vocês vejam o seguinte, o ChatGPT 3 foi treinado com 170
bilhões de parâmetros. O 4 já tem 540 bilhões de parâmetros. Já passa de trilhão, Miguel. Né? E agora... O 4 é mais de trilhão já, mais de parâmetros. Trilhão, né? E o 5 que vem aí, então, é bem maior. Aí eu já nem sei mais a conta. Mas é importante que a gente note, pessoal, que quando a gente está... Eu não gosto da palavra conversa, porque ninguém conversa com máquina. É importante, pessoal, que quando nós estamos ali teclando e fazendo prompt, a gente não está conversando com ninguém do outro lado, pelo amor de Deus. Não tem um ser humano do outro lado ali pensando na gente, se a gente está chateado, se a gente está rindo. Não tem ninguém do outro lado ali, pessoal. Né? A palavra conversa não existe no ChatGPT. O prompt é apenas um algoritmo, uma instrução para que a máquina te dê a resposta mais plausível de acordo com os parâmetros com o qual ela está sendo treinada. E outra coisa, Pastore, eu não gosto muito de gestão do conhecimento quando a gente fala de IA, porque as primeiras IAs, que a gente chama de IA simbólica, elas começaram com a questão do conhecimento. A grande mudança é que eles deixaram de procurar conhecimento e foram atrás dos dados, tá certo? Então, a IA que a gente está trabalhando não trabalha com conhecimento, trabalha com dados. Com dados. Muito bem. Ô, Zildo, por favor, você estava com a mão levantada aí. Fica à vontade. Acho que está no mudo. Zildo, não estou te vendo. Ah, está ali, ó. Está mudo, Zildo. Agora sim. Ainda não. Segue mudo, Zildo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... Eu vejo ele falando, mas não escuto o Zildo. Não sei se é só para mim. Não, também não estou ouvindo o Zildo, não. Tá no mudo, Zildo. Você está no... Zildo, você está no... O microfone dele está desativado. Enquanto o Zildo não entra, só sobre a resposta aí do Maurício, do negro, do produto para o negro, por que ele faz isso? Ele faz porque ele usa a base estatística, ou seja, a moda. Aquilo que mais se repete. Então, quando você pega um produto, e nós sabemos, principalmente aqui no Brasil, que o negro ele tem um poder aquisitivo, na grande maioria, menor do que o branco. Então, obviamente, que ele vai lá, do ponto de vista estatístico, ele está correto. Nós é que estamos pensando que ele fez aquilo do ponto de vista de preconceituoso, mas, na verdade, ele usou a estatística e viu a moda, ou seja, aquilo que mais se repete, então a resposta dele, estatisticamente, está correta, né? Só precisa explicar isso para o mundo, né? Porque no mundo isso chama-se racismo. No mundo isso chama-se racismo. Deixa eu voltar aqui para a gestão do tempo da nossa reunião, senão vai embora. O Zildo conseguiu aí consertar? Acho que sim. Agora sim. Sem querer, simplesmente tirei o fone de ouvido e ele voltou a falar. Mas o que eu queria era, em cima do que o Maurício colocou, eu queria ouvir um pouco mais do professor Joedir, como que ele fez, alimentando com os artigos e livros dele, para que saísse disso um produto que ele próprio questionou se faria assim, tal. E como que ele separou ou deixou de influenciar o que poderia ser o que o Maurício estava falando de tendências e vieses e coisas do tipo. Professor, por favor, fale um pouco mais disso. Como é que conseguiu fazer a sua alimentação sem que isso fosse influenciado, se é que se pode usar essa colocação? Eu sou conselheiro de uma empresa de tecnologia e ela trabalha muito com IA, com inteligência artificial. E ele pegou, então, tudo aquilo que eu já produzi até hoje, e a gente que é jovem há mais tempo, produziu muita coisa até hoje, né? Então, ele pegou tudo isso e colocou lá num drive. E a partir desse drive, aí ele também não seleciona, ele pega, se eu escrevi um artigo sobre determinado assunto, sobre a NRF 2010,
e você perguntar qual foi o resumo da NRF de 2010, ele vai lá e vai te dar direitinho e ainda compara. Se você, eu peguei e pesquisei durante 5 anos quais foram os principais temas da NRF, ele foi lá, em tudo que eu já escrevi sobre isso, pegou e fez uma comparação dos 3, de 2010 a 2015, quais foram os temas abordados. Então, na verdade, e como é que você faz isso? Você tem que ter um WhatsApp que é pago, tá? É pago esse registro, e você vai lá, escreve no WhatsApp, e você entra no WhatsApp e pede, e ele faz lá tudo que você pediu, tudo aquilo que já produziu, ele resume. Aí, se você quiser escrever um artigo, tudo que você quiser fazer, com base naquilo que já produziu, ele faz para você. Gente, eu vou voltar aqui rapidinho. Tem mais gente com mãos levantadas. Agora é o Lúcio Leite. Oi, Lúcio. E depois o Edmur. Vamos lá. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Maravilha. Eu queria pegar 2 ganchos aqui, uma do Maurício, né, quando ele fala de aprendizado, sem dúvida nenhuma, essas ferramentas que estão aí, a gente precisa levar em consideração que são ferramentas, né, recursos cognitivos de algo que está numa nuvem de uma empresa ou de outra, em que a gente não vai aprender daquilo ali. A gente vai consumir dados, a gente vai consumir informações que estão ali dentro dessas ferramentas, né? E uma coisa importante é que, baseado nisso, uma coisa tem que ficar clara para o usuário final, e aí o Pastore no início tentou separar também essas perspectivas, né? O usuário final, ele não pode usar aquilo ali como verdade. Se ele não souber daquilo que de fato ele está querendo escrever, daquilo que ele de fato está querendo consumir, ele não vai ter aquele poder de argumentar se de repente, se a IA trouxe para ele que a Terra é plana, se ela de fato é, ou se ela não é, né? Então, isso é uma grande ferramenta. Eu, no outro dia, eu estava na Microsoft, a gente estava falando sobre isso, e talvez um dos grandes desafios que a gente tenha no usuário final, e talvez em países como o nosso, como o Brasil, é a capacidade do ser humano, a capacidade do usuário de contextualizar e criar um prompt muito bem feito. Exatamente. Para que ele consiga extrair a informação correta e essa capacidade, se aquilo ali é verdade ou se não é, e de fato vai gerar alguma outra informação relevante. E o ponto do Miguel, que o Miguel falou que não está conversando, você não tem uma outra pessoa do outro lado, é interessante que, há coisa de umas 2 semanas, eu estava conversando com um amigo que foi brincar, foi testar. Aí, dado momento, ele me ligou, ele falou, Lúcio, parecia que eu estava num espiral de loucura, porque eu ia trocando as informações, ia falando, né, com a IA ali, e chegou uma hora que eu estava falando um monte de besteira ali, perguntando coisa, e a IA me falava, desculpa, então segue isso. Ele falou, cara, chegou uma hora que eu já estava pedindo desculpa por tantos erros que eu estava colocando ali nos prompts do ChatGPT, né? Então, realmente é uma coisa interessante, porque para muita gente tem essa sensação de que você está conversando com alguém. E veja, ao ponto da pessoa pedir desculpa naquilo que estava escrevendo. Então, são coisas que a gente precisa contextualizar, esse desenvolvimento também de como o usuário vai conseguir usar esse tipo de ferramenta e a capacidade de criar prompts. Acho que aqui no material, inclusive, você traz algumas coisas, né Pastore? Alguns exemplos de alguns prompts. Eu acho que esse é o grande barato, é a capacidade que a gente vai ter de conseguir contextualizar dentro dessas ferramentas, usando essas ferramentas, e aí sim, sem dúvida nenhuma, aquele profissional que realmente tiver algumas habilidades, não é só o fato de usar ali, mas algumas habilidades, sem dúvida nenhuma vai fazer muita diferença ali na frente. Maravilha. Essa é a virtude desse grupo, né? A gente tem um grupo mais maduro, altamente especializado, então a capacidade que nós temos de produzir prompts de qualidade vai resultar em geração de informação com qualidade, né? Edmur Sayani, por favor. 2 coisas. Essa história do não estou falando com alguém, a Kate Anquetil, lá em Nova York, ela indicou um aplicativo que se chama PI.ai. Ele conversa com a gente, cara. É impressionante. Experimenta. Ele é uma coisa muito diferente. Eu até
A minha mulher ficou com ciúme aqui, ela estava ouvindo e tal, mas não era nada assim físico, era digital. E outra coisa, eu tenho uns consultores que trabalham comigo, e eu criei um lugar de links úteis, né? Há muito tempo atrás eu criei links úteis, tá? E esse nosso grupo é bacana, mas se tivesse algum lugar, não sei quem eventualmente pode fazer isso, obviamente o cara que sugere sempre o tido a fazer, links que as pessoas indicaram, mas que não vão ficar perdidos, entendeu? Porque senão a gente vai perder tudo e na 10ª conversa, o que está lá em cima, você não vê mais. Talvez o grupo alguém tivesse essa possibilidade de fazer o tal do links úteis ou links que foram indicados por alguém. Isso ajuda muito a resgatar. Boa ideia. Tá? Boa ideia, assim como o próprio livro de prompts, né? O tal do prompt book. Fala, Viriato, pois não. Seguinte, na nossa primeira conversa, eu me lembro bastante bem que você e o Miguel ressaltaram muito a riqueza do prompt, ou seja, ou de você falar, ou de você escrever, mas assim, realmente com riqueza de detalhes para ter o resultado. O que eu tenho experimentado, e ainda assim a IA consegue ser útil, rápida e obviamente, muito mais produtiva do que eu. Eu tento fazer o primeiro prompt o mais rico possível e depois eu leio o material que ela me mandou. E aí eu vejo que tem alguma coisa que não está legal, que eu escreveria diferentemente. Eu vou lá e, em vez de mudar na hora de escrever, eu vou para o prompt, edito e tento acertá-lo, porque, na verdade, obviamente, eu não estou treinando a IA e estou treinando a mim mesmo. Então, como eu acho que investir em mim é muito melhor que investir nela, eu treino a mim mesmo. E aí eu vou e escrevo melhor. E aí ela me dá uma resposta melhor. E aí eu fico entusiasmado, eu vou lá e digo assim, pô, eu acho que se eu mudar uma palavrinha... Bom, eu brinco com ela, e gosto de usar essa palavra, brincar, eu brinco com ela umas 3 ou 4 vezes, e aí eu consigo realmente aquele texto legal que eu queria e que eu sinto que é realmente legal, criativo e tudo mais. E digo mais, quando eu estou no Copilot, eu brinco com as 3 formas. Eu escolho para ela ser mais criativa, para ela ser mais exata, ou ser mais, sei lá. Então, eu tenho brincado muito com isso para praticar ou para me educar quanto a construir cada vez mais um prompt melhor. Olha, nessa linha é que eu preparei a pauta de hoje, né? Então, esses 8 tópicos não saíram da cabeça. É uma sugestão da ChatGPT quando eu perguntei sobre possíveis usos, utilizações, né, da inteligência artificial generativa pelo consumidor durante sua jornada de compra. O texto sai um pouco rebuscado, um pouco extenso, eu não escreveria exatamente assim, mas eu estou sendo fiel aqui. Esse foi o output, né? Então, tem 8 tópicos aqui, discussão sobre como as IAs generativas transformam meios para a descoberta de novos produtos e serviços. Pô, é verdade, cara. Eu acho que o consumidor ele pode enriquecer muito a experiência de compra dele, simplesmente conhecendo novos produtos, né? E se a gente entrar por aí, se eu sou gestor de marca líder, eu já vou ficar preocupado. Eu vou falar, esse cara vai descobrir um concorrente meu que faz tudo que o meu produto faz e é mais barato, né? Pastor, okay, e se no limite, pastor, a decisão não for mais do consumidor, for da IA? Do tipo, olha, eu preciso de sabão em pó, compra para mim. Exato. E aí eu dou um parâmetro para ela qualquer, de preço, de qualidade, sei lá, né? Qualquer coisa que eu possa parametrizar, e a decisão nem é mais minha. Exatamente. Porque na ChatGPT você tem o recurso da personalização, né? E já dá para fazer coisas mais avançadas ali. Pois não, Miguel?
Ficou no mic fechado, Miguel. Ó, o pessoal que está saindo, obrigado pela presença. Eu sei que tem gente aí correndo que tem outros compromissos. Não, eu estava falando que a gente tem sistemas de recomendações hoje já bem avançados, e com certeza os sistemas de recomendações vão crescer exponencialmente, tanto na questão de sugestões de preencher carrinho, gerar receita, gerar experiências, uma série de coisas, né? Eu penso que a gente está numa fase anterior, né? Eu acho que somos nós de tecnologia, somos nós de software, né, que temos que começar a educar primeiro o varejista, para depois isso chegar no shopper, né? Acho que vai demorar ainda para o shopper usar a inteligência artificial para escolher os produtos na loja. Mas como a velocidade é exponencial, é bem possível que o shopper já esteja fazendo isso hoje, né? Então, Miguel, eu acho que esse é o diferencial, né? Assim como foi, por isso tem esse termo aí, a IA generativa está vivendo seu momento iPhone, não é? Quando você coloca na mão do usuário, isso vai ter um desdobramento que a gente não vai conseguir prever, porque cada um vai usar do seu jeito, né? E nesse momento as pessoas já estão à frente das empresas, porque cada um está aprendendo de uma certa maneira, né? Então, eu acho que a discussão sobre como o usuário final vai utilizar a inteligência artificial generativa nas decisões de compra é uma resposta totalmente aberta, né? E que vai ser construída muito em função do que as marcas e canais produzirem de conteúdo, porque ela vai fazer a varredura, vai encontrar os conteúdos, vai organizar do jeito que ela sabe organizar e vai dar a resposta para quem perguntou. Tá? Então, a atividade de geração de conteúdo dentro das empresas, dentro das marcas, das redes varejistas, vai ser mais importante do que... Tem duas áreas-chave nisso. Produção de conteúdo, eu vou ter que produzir conteúdo estrategicamente para ser identificado pelas inteligências artificiais, e segundo, são os dados, que hoje o varejista meio que despreza. Está aí a Paty, né, a Paty Quintiliano, desculpe, que sabe muito bem o que é isso, né? E ele vai ter o feedback dos esforços dele a partir da análise de dados, tá? Então aqui, olha, eu perguntei, ela jogou essas 8 possibilidades, e aí eu peguei cada uma dessas 8 e fiz um exercício de criação de prompt. Então, para supermercados, né, receitas personalizadas, e perguntei para ela qual é o prompt, por isso está entre aspas, essa sugestão de prompt é da própria inteligência artificial. Então, quando você não sabe direito o que perguntar, você pede para ela sugerir o prompt. Professor, ela pergunta para ela mesma. Diga, Paty. Eu estou fazendo um trabalho interessante com um cliente e conversando com alguns especialistas de mercado e até, enfim, inclusive, né, a gente contou aí com a tua participação, para entender um pouco de como é que está a digitalização no varejo e principalmente olhar para o futuro. E tiveram 2 temas, né? A gente já conversou com algumas pessoas até agora, isso vai acontecer durante a semana inteira, mas a tendência é que isso se mantenha, né? Eu acho que tem 2 assuntos que estão aparecendo ali com bastante força, que são retail media e inteligência artificial. Para ser bastante sincera, a retail media está até aparecendo mais, né? Porque ela acaba entrando muito diretamente na rentabilidade do varejista, nesta ajuda em mais uma linha, né, de contribuição de valor e que ajuda ali na rentabilidade do varejista, do que efetivamente a inteligência artificial. As empresas que fornecem serviços, que fornecem algum tipo de software, por exemplo, para o varejista,
obviamente já trabalham com IA, mas com a IA, vou chamar de IA tradicional, né? E aí, quando a gente pergunta especificamente sobre a IA generativa, o que vem aparecendo, né, o que esses especialistas estão trazendo, é que eles realmente acham que isso vai aparecer, primeiro, com mais força na aplicação no varejo, talvez em processo, mas muito em gestão e muito mais nesse gestor usando, como a Marta mesmo tá dizendo, né, desde a semana passada que está usando, enfim, e eles não veem tanto isso, né, no uso do consumidor, para surpresa. E aí, quando, né, eu parei para refletir um pouco sobre isso, talvez faça, assim, algum sentido, né? Porque, primeiro, ainda tem o Google, né? E hábito é um negócio, às vezes, difícil de quebrar. Então, ainda tem o Google que ajuda ali bastante. Depois, pensando que a generativa, ela é uma ferramenta muito forte de produtividade, né? Pelo menos por enquanto, eu acho que com o tempo as pessoas vão, como alguém disse, brincar mais e ter mais prazer em usar a ferramenta e ter todo mundo o aplicativo do ChatGPT no próprio celular, enfim. Até as pessoas entenderem isso para o seu dia a dia, talvez demore um pouco mais mesmo. Então, realmente, eu acho que vem por empresa, vem dentro ali do ambiente de trabalho, vem para ganhar produtividade, até isso se popularizar um pouco mais. Posso estar errada. Né? Deixa eu... Paty, desculpe, eu vou passar para o Ricardo, que está com a mão levantada, acho que ele tem uma contribuição sobre isso. Obrigado. Eu queria colaborar o que a Patrícia está comentando. Eu não vejo a IA só como um produto, uma ferramenta de produtividade. Eu vejo ela bastante de criatividade. Eu uso ela 24 horas por dia para criatividade. De textos, imagens e tudo que você imaginar. Planejamentos, criação de produtos, tudo que você imaginar. Mas já vem do teu dia a dia, né, Ricardo? Você já vem dessa... O teu trabalho é esse, então você usa em função daquilo que você conhece. Quando a gente fala do consumidor final, né, essa minha... Eu acho que vai chegar lá, mas talvez demore um pouco mais do que aquilo que a gente mesmo enxerga que seria o bacana eles usarem. Mas, eu começo a usar também como produtividade. Desculpe, Ricardo. Como produtividade, porque ele também me dá agilidade. Ela começa a operar. Ela faz tudo. A gente acho que... Vou provocar um pouco. Nem descobrimos ainda o que faz a IA. É uma coisa assim estúpida. Duas coisas, né? Patrícia, imagina você com a sua Alexa. Não sei se você tem Alexa, muita gente tem Alexa. A Alexa é muito limitada, hein, Maurício? Muito. Eu tenho dó da Alexa. Eu falo, Alexa, eu estou com dó de você agora. Mas imagina, daqui a pouco, essa Alexa está no nível da GPT, porque o Copilot da Microsoft, eu tenho ele no iPhone e uso só no comando de voz. Eu não faço chat. Eu só uso no microfone. Eu posso estar na esteira, posso estar dentro do supermercado, me dá uma recomendação. Aliás, a Amazon Fresh, que inaugurou lá em Jersey, ela está equipada em vários espaços da loja, você tem a Alexa. Alexa, onde está a geleia? Alexa, onde está isso? Alexa, onde está aquilo? E ela informa que lugar está o produto no corredor. Tá? Então, Patrícia, eu acho que o consumidor vai encontrar alguns recursos, novos recursos vão sair e vai potencializar demais o uso do consumidor. E Ricardo, você já está um passo à frente, tá? Sem entrar em filosofias aqui, eu ouvi dizer que a gente, com a inteligência artificial generativa, está saindo da era do conhecimento para ir para a era da criatividade. Né?
tá vendo uma Ricardo, mudança eu estou de vendo era. acontecer o seguinte, a Alexa diz para você onde está o produto. A inteligência artificial generativa vai dizer para você onde está o produto e sugerir que prato você vai fazer com aquele produto. Pois é, exatamente. Eu posso estar numa interação com o aplicativo no meu celular, integrado com a loja. Exatamente. Não falta nada para isso, não falta nada. Maurício, olha, a gente chega no mini Pão de Açúcar, lá Pão de Açúcar Minuto, ou no Extra, aquele mini mercado. De criança. A primeira coisa que eu faço é abrir o aplicativo e ativar as promoções, tá certo ou não? Sim. O dia que tiver um microfoninho ali com uma GPT, eu ativo o microfone, começo a conversar com aquele negócio, já era. Ele vira um concierge, ele vai me dar curadoria. Olha, eu quero uma sugestão de alimento saudável. Né? Pois não, quem está perguntando aqui é o Edmur. Não é nem perguntar, eu fiquei muito impressionado quando, lá no Enaref, eu vi uma palestra que falou a Amazon não mudou o site dela desde que ela nasceu. É a mesma coisa. Inovava, sugeria coisa para você. A comida de bola que o Jeff Bezos deu com a Alexa, cara, ele podia ter sido o cara que colocasse inteligência artificial na casa das pessoas para consumir do jeito que a gente... Ele comeu muita bola, cara. O cara vacilou muito. Nunca assim, é uma das coisas mais comida de bola. O cara já tinha o equipamento na casa das pessoas e não usou a inteligência artificial. Exatamente. Tá chegando a Morgana, né, Morgana? Boa noite, seja bem-vinda. Chegou quase no fim, mas é bem-vinda como todos. Bom, então aqui, nesse material que eu distribuí... Tem a Patrícia, tá, Ricardo? A Patrícia levantou a mão aí, tá? Patrícia, desculpe. Imagina, professor. Na pesquisa do mestrado, que depois deu origem ao livro, tinham lá 5 tecnologias que realmente os especialistas entendiam como as mais importantes. A primeira era IA, e recursos por voz, se eu não me engano, era a terceira ou quarta, enfim, mas ela estava dentre as 5 principais tecnologias que a gente ia, né, que iam aparecer no varejo supermercadista com mais, ou ali no consumidor com mais força. Então, eu concordo bastante que o recurso por voz, ele vai ser muito potencializado, né, com IA. Assim, provavelmente, quando botar IA e recurso por voz juntos, de forma massificada, aí sim, realmente, o uso todo vai ser popularizado, né, muito mais popularizado pelo consumidor final. Mas eu ainda enxergo mais, pelo menos esse ano, o ano que vem, enfim, mais como uso corporativo, ou mais voltado para trabalho mesmo. É isso aí. Enfim, eu fiz esses, acho que 5 setores, né? O último aqui, casa e construção, e uma sugestão de prompts da própria ChatGPT, tá? Então fica aí para vocês. E aí a pergunta para ela, o que o varejista deve fazer? Né? A resposta não é minha, é da ChatGPT. Otimização de conteúdos para IA. Né? Então, como que a IA vai mapear o conteúdo do varejista? Dessa maneira aqui, ela que responde. Na palavra-chave de SEO, dados estruturados para varejista, Maurício e Lúcio devem ficarem arrepiados, porque vocês já viram de tudo aí. As APIs, eu acho que vai ter uma enxurrada de API, né? Vai ter muita demanda para fazer API, porque você vai conectar alguns bancos de dados já existentes com as GPTs e vai fazer as personalizações, né? E é isso que dá contexto de negócio, pastor. E assim, é importante todo mundo entender que o GPT aberto aí, que todo mundo usa ou paga para usar, não importa, ele é um contexto generalista e genérico, né? Se eu perguntar para o GPT, eu quero um vinho
para tomar com a minha mulher, porque é meu aniversário e eu vou comer lagosta, e o que você me indica? Ela pode indicar qualquer coisa, né? Quando a gente pega lá o caso do GPA que eu coloquei, inclusive o link para quem não teve a oportunidade de ver, ela está conectada às bases do Pão de Açúcar, então ela sabe qual é o estoque da loja, ela sabe qual é o sortimento da loja, ela sabe o preço, ela sabe as promoções. Então, na hora que eu fizer a pergunta para ela, a indicação vai vir sempre dentro daquele contexto, levando em consideração as variáveis, se a pessoa pediu uma promoção, uma oferta, se ela é cliente mais ou não, né? E aí todas as variáveis possíveis, mas por conta da conexão com os sistemas da empresa e com a informação da empresa, que é o que traz contexto de negócio. Qualquer outra coisa é viagem no reino da maionese, porque a resposta pode ser absolutamente aberta e eu posso estar no Pão de Açúcar e ele me indicar um vinho que vende no Carrefour. E aí nós temos um problema sério aí, né, de negócio. É importante a governança de dados que existe nessas empresas, né? Fala de chat GPT, de inteligência artificial, recursos cognitivos, e quando o varejista quer ir por esse caminho, uma das coisas mais importantes aqui num projeto é a gente entender qual é o nível de maturidade desse cliente com a sua própria governança de dados, se ela existe, se ela não existe, em que momento ele está, porque a gente está falando de bases de dados estruturadas, bases de dados não estruturadas, se esse cara tem uma determinada nuvem, uma outra nuvem, enfim, tem uma série de fatores nisso aí para poder chegar exatamente o que o Maurício falou. Você imagina você está dentro num GPA e você coloca ali de qualquer forma e fala, olha, ali no Carrefour ali na frente, ou na lojinha da frente, você consegue esse vinho aqui. Então é importante quando a gente fala de recursos cognitivos como a inteligência artificial, a gente voltar para dentro de casa, voltar para os projetos e entender qual é o nível de maturidade do time de dados, do time de TI, para que a gente consiga conectar esse desejo de negócio com as ferramentas existentes que vão suportar aquilo ali. É isso, o play é dados. É tudo muito bonito, tudo lindo, né? O play é dados, então, assim, precisa ter domínio da disciplina dados. Então, e aí a gente vai ver alguns varejistas se sobressaírem, né, diante de outros. Aqueles que já vêm fazendo a lição de casa bem feita, pô, tá tudo na mão. E aqueles que vão começar do zero, ó, o que eles vão perder? O Edmundo quer falar alguma coisa, professor. Não, eu falei que o teu último link, Maurício, está na página não encontrada. Bom encontrar com você aqui, mas eu não encontrei tua página. E Lúcio, os caras de TI vão se arrepiar com a quantidade de coisa que não está na governança, que não está no compliance, que não está no não sei o quê, e que vai estar disponível, e quem tiver a maior coragem de correr risco, né? Quem tiver a maior coragem de correr risco, vai estar na frente. Eu acho que vai ter que ter uma liberalização das coisas muito maior que é hoje, e quem tiver mais coragem de correr risco, né, que nem o que a gente está discutindo, a pessoa, eu, você, a gente não tem o menor medo de implementar, as empresas vão ter. Então, quem está testando antes, que nem o Maurício está no GPA e tal, e está conseguindo que as pessoas percam medo, né, porque tem muito medo daquelas coisas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí dá uma confusão do cão. O TI está sempre devendo, ele não consegue se colocar. Ele deve e bloqueia, Ricardo. Eu já tive situações nas empresas que eu trabalho que TI não admite que um cara que não seja de TI crie uma coisa, concierge com os aplicativos que tem, e eles não admitem que o programa do cara, que é maravilhoso, faça parte do portfólio da empresa. Acaba ficando meio clandestino. Assim. Ed, tem uma coisa importante aí que você falou, que isso vai exigir cada vez mais um nível de maturidade, um nível de conhecimento do time de TI cada vez maior sobre o negócio da própria empresa. Exatamente. Como consequência disso, também uma necessidade de investimento dos varejistas sobre os profissionais de TI. Uma coisa precisa puxar a outra. Perfeito. Legal, gente. Para a gente avançar aqui, então, fica as sugestões da própria ChatGPT para o varejista, a educação, conteúdo especializado, guias, tutor. Achei interessante aqui, nunca tinha pensado nisso, programa de afiliados. Considere se juntar ao programa de afiliados, plataforma de IA, possa oferecer, permitindo que seu conteúdo seja mais facilmente recomendado. Olha aí.
Bom, daqui são as sugestões, né? Não fiz nenhum senso crítico aqui, tá? Só compartilhei com vocês. Bom, esse material está aí. A gente está gravando já estamos 15 minutos estourado aí no tempo. Vamos fazer um resuminho de tudo isso, compartilhar com vocês. Mais alguma coisa, gente? Ricardo, só para um depoimento que acho que está todo mundo sentindo. Cara, a hora não passa. É como quando eu estou sentado com a minha amiga IA, a hora não passa. Entendeu? Cara, eu ofereço desafios e essa desgraça me responde, entendeu? E aí eu fico mais nervoso ainda. Aí eu quero derrubar. Então, assim, o pessoal que não me conhece ainda fala assim, que esse cara é completamente louco, né? Então, eu sou louco mesmo. Eu fiquei outro dia 8 horas sentado na frente do computador, mexendo e perguntando as mais diversas coisas, as coisas mais loucas da face da Terra. E, cara, é inacreditável o que ela é capaz de fazer. Inclusive, eu dei uma tarefa hercúlea para ela, que era redesenhar um logotipo da minha empresa e que eu já achava maravilhoso. E ela conseguiu deixar 350 milhões de vezes melhor. Entendeu? Não. E eu falei assim, meu Deus, como eu sou burro. Viriato, a gente conversou outro dia sobre os POPs, né? O manual de operações aí, né, que você tem na empresa. Sim. Os procedimentos operacionais. Então, aqui tem 2 caras de tecnologia, o Maurício e o Lúcio. Deixa eu ver quem mais aqui na sala. Enfim, se eu estiver esquecendo de alguém. Mas por exemplo, esse manual, Edmur, imagina o manual de operações de uma rede de supermercado, o que tem de norma ali, o que tem de faça isso, não faça aquilo. Uma boa parte disso vira prompt, cara, né? Então, para revisar normas e procedimentos, é uma coisa, né, relativa, não vou dizer que é simples, mas tem uma massa de dados gigante. O varejista tem o manual de operações, esse manual tem uma execução muitas vezes ruim, tá? Então cabe fazer revisões, né? E por onde começa? A própria norma já vira um prompt, né? Então aí tem que você falou, às vezes caminhão de oportunidades. Mas o maior problema do manual de operações é que, como ele é muito parrudo, os caras não mudam o processo só para não mudar o manual. Exato. Você entendeu? Então, com a ChatGPT fica fácil fazer. Eu já escrevi manuais de operações e vou dizer para vocês, gente, é inglório. Não sei, eu não encontro adjetivos. Exatamente. Muito bem. Então, eu vou fazer uma brincadeira, Ricardo. Eu vou pegar uns pops aqui, uns mops, de prevenção e perdas e tudo mais, e vou brincar um pouco com isso. Legal. Onde você mudou seu logotipo? Onde você mudou seu logotipo? Olha, por incrível que pareça, eu entrei no Copilot Designer, que nem é tão rebuscado, nem é tão criativo. E, cara, eu vou dizer, Edmur, que louco, cara. Foi no sábado, e eu mostrava para minha mulher não tinha mais saco, porque ela dizia o seguinte para mim, bicho, cara, você é completamente alucinado. Isso. Ainda bem porque ela está há 42 anos comigo e ela não tinha percebido isso ainda. Mas assim, ele me deu tantos modelos, tantas variações de cores, as possibilidades são infinitas. Perfeito. O Lúcio, o Copilot usa a ChatGPT, né? Então, provavelmente esse logo saiu pelo DALL-E ou Midjourney, não sei. Bom, gente, último tema, eu falei logo no comecinho, quero terminar falando sobre isso de novo. Conversando com a Patrícia aqui, com o Lúcio, quero estender para todos vocês, nós vamos organizar um evento, um seminário, alguma coisa nesse sentido, tá? Precisa ser rápido, o Miguel falou, 2 semanas é muito pouco, é verdade, mas nesse mundo online as coisas precisam ser rápidas, tá? Porque daqui a 2 semanas já vai ter muita novidade sobre
sobre inteligência artificial, mas a ideia é fazer algo bastante objetivo, uma rápida contextualização e experiências práticas. Eu queria ter um desfile ali de pequenos laboratórios. Eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, né? Mas experiências aplicadas no nosso negócio. Então, eu vou ver se eu formo um comitêzinho aqui com vocês, vamos organizar isso. O Lúcio já deu algumas contribuições importantes, inclusive sugerindo locais, parcerias e tudo mais. Depois a gente discute, provavelmente vai ter que ser um evento híbrido, né, presencial e online ao mesmo tempo. E aí a gente constrói um programa, ajuda a divulgar. Eu acho que é um momento importante para levantar essa bandeira e para delimitar esse nosso espaço aqui, que é um espaço que está se constituindo como uma área de desenvolvimento de conhecimento em IA para varejo. É esse o nosso terreno, o nosso território. Ricardo, se tem uma fábrica nos Estados Unidos, tinha uma placa, um troço assim, se o comitê fosse bom, Deus não teria mandado Jesus Cristo sozinho para a Terra. Faz squad, cara. É melhor do que comitê, entendeu? É verdade. É verdade. Parece coisa de... Vamos fazer o squad. É que o squad precisa ter um gerente de projeto. O gerente de projeto aqui é o Miguel. Tudo bem, Miguel? Está com você, cara. Tudo bem. Comitê parece coisa de partidão, né? O comitê é quando você não quer discutir nada, né? Quando você não quer fazer absolutamente nada, você cria um comitê, né? Não, podemos falar de tribos aqui, squads. Hoje o comitê é fazer grupo no WhatsApp. Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Mais um. Ô, Nádia, você ficou muito quietinha hoje, você que está circulando pelos hubs de inovação, o que você está ouvindo por aí, as startups da vida, o que o pessoal está falando? Eu percebo que tem muito frisson, assim, com as inteligências artificiais, está todo mundo bastante empolgado, tem bastante mídia, tem Elon Musk sempre trabalho para o jurídico da empresa dele. Só que acredito que uma coisa que ninguém tem observado, ou se tiver observado pouco se falou, é do compilado de dados que a gente está entregando na mão de poucas empresas, né? Assim, a gente está se automapeando para as inteligências artificiais e acredito eu que a longo prazo ou médio prazo, eles estejam fazendo o que o Jeff Bezos fez começou lá em 94, né? Ele criando um arquivozinho para cada um de nós que acessamos a Amazon. E as inteligências estão fazendo a mesma coisa. Comecei a usar a partir do dia que eu conversei com você, eu não conhecia muito, e assim, eu gosto bastante de escrever, mas teve alguém aí que falou que precisa do contexto, e isso é uma coisa que eu tenho observado, tanto na minha vivência, quanto também nos grupos que eu participo. A Nádia tem uma linha de cosméticos super criativa, né? Aí o exercício com ela foi o seguinte, ao prompt, sugira que você seja a Cris Arcangeli, né? E então o exercício de revisar o storytelling dela foi a partir da ChatGPT assumir que seria a Cristiana Arcangeli, olha lá. É por aí. É bem legal, gente. As inteligências são muito boas, né? Eu vou fazer assim, olha, a minha próxima palestra, sugira, coloque-se no lugar de Edmur Sayane e planeja a palestra aí que eu quero arrebentar, quero fazer sucesso. Vai ser assim, Edmur. Eu vou hackear você. Tá certo. Muito bem, gente. Acho que era isso, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Quem chegou por último, Morgana, tudo bem, Morgana? Se você quiser falar alguma coisa. Oi, gente. Eu tô tudo bom aí. No último, eu entrei, tive que sair mais cedo.
Tem as carinhas que eu conheço aí, Edmur, Lúcio, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui no trânsito, eu estava no cliente até agora, então entrei super tarde. Para quem não me conhece, eu sou especialista em vendas, liderança e mudança comportamental de equipes. Então, o meu foco é desenvolver pessoas para que elas entreguem melhores resultados dentro das empresas. E quando, lá no grupo, né, do Ricardo Guinâncio, quando o Ricardo Pastore trouxe aí essa sugestão, né, desse grupo aqui, para a gente trocar sobre inteligência artificial, eu quis na hora, porque, na realidade, o meu foco é pessoas, varejo, né, eu estou no varejo há mais de 25 anos. Essa inteligência artificial aí, como a Nádia disse, acima, né, além de estar pegando aí os nossos dados para fazer, sabe-se o que lá nesse futuro, né, o que nós podemos contribuir dentro das organizações. Então, assim, realmente não é a minha expertise, né? Hoje a gente tem aqui dentro desse grupo aí, Lúcio e tantas outras pessoas. Então, realmente, eu estou aqui para, assim, mais escutar vocês aí e saber o que eu posso realmente levar para dentro das empresas através de tudo isso aí que a inteligência artificial pode trazer com ética, né, com uma contribuição saudável aí para os clientes, para a gente transformar realmente num varejo humanizado, né? O que a inteligência aí fazer para que as pessoas sejam mais humanas e possam se relacionar dentro aí do nosso varejo, seja ele online ou no físico. Então, eu estou aqui realmente para que a gente possa fazer essa construção aí, uma ética e saudável. Valeu, Morgana. Muito obrigado, então. É isso aí, gente. Próximo